anos existe um esforço chamado de movimento Êxodo para afastar os eleitores judeus de seu lugar tradicional no Partido Democrata e levá-los para os republicanos. Mas o que acontece quando os próprios democratas dizem que o candidato do seu partido é tão hostil aos judeus e tão perigoso para a comunidade que cria um caso especial exigindo o voto republicano, mesmo apoiando o partido em outras situações? Bem, esse é o caso agora em Michigan, onde líderes judeus, incluindo alguns democratas, estão abertamente pedindo que a esquerda de centro abandone Abdul El-Sayed, o candidato ao Senado, e, em vez disso, apoie o republicano Mike Rogers. Um deles é o líder que fala abertamente, Rabino Asher Lopatin. Vamos ouvi-lo a seguir no American View. Rabino Asher Lopatin, muito obrigado por dedicar seu tempo para se juntar a nós aqui. Quero dizer, você tem estado na linha de frente nessa batalha que está acontecendo em Michigan em relação à disputa pelo Senado lá. É difícil? Há muitas linhas de tensão que precisam ser contornadas, algumas delas estão sempre pisadas. Primeiro, obrigado por dedicar seu tempo para estar aqui conosco. Segundo, como tudo isso está acontecendo aí em Michigan. Bem, olha, obrigado, Mike. É ótimo estar no seu programa e é uma honra estar com você. E eu adoro a I-24, então realmente é uma honra. E olha, eu sou um rabino. Honestamente, estou fazendo isso em caráter pessoal. Eu não uso o púlpito para pedir voto em candidato nenhum. Mas eu simplesmente sinto que não poderia permitir. Eu tenho que fazer tudo o que eu puder para garantir que Abdul El-Sayed não seja eleito senador por Michigan. Eu acho que isso é muito assustador para a comunidade judaica, mas também acho que seria um desastre para o Partido Democrata e para a causa progressista que nós valorizamos. Eu acho que isso realmente poderia levar o Partido Democrata a uma espiral terrível por um caminho cada vez pior, para usar vários clichês. E isso é um veneno para o Partido Democrata, esse tipo de ódio, demonização de Israel. E também, na verdade, acho difícil saber o que mais me incomoda, mas acredito que seja esse relacionamento com Hassan Piker, que está sendo normalizado não só por líderes democratas que estão fazendo campanha com ele, como Abdul El-Sayed, e fazendo média com ele, sabe, mesmo depois das primárias ele estava lá com ele, e não disse que nós o repudiamos, não disse que estava se distanciando dele. Não é só dizer que discorda dele, mas dizer que foi errado estar junto com ele. E ele, então, esse tipo de coisa me assusta tanto que senti que precisava ser ativo e precisava votar no Mike Rogers. E eu tenho que dizer às pessoas que elas também deveriam fazer isso. Olha, eu respeito qualquer um, pessoas que sentem que precisam votar no Abdul El-Sayed porque estão preocupadas com o Senado e não gostam das políticas do Mike Rogers e todas essas coisas. Eu respeito essas pessoas. Eu respeito pessoas que dizem que simplesmente não conseguem votar em ninguém, mas eu acho importante fazer sua voz ser ouvida na nossa democracia. E é por isso que estou falando abertamente sobre votar no Mike Rogers. E eu meio que penso, não sei porquê, isso é um grande problema. Quero dizer, nós votamos, judeus já votaram, democratas já votaram em republicanos no passado. Jacob Javits me vem à mente, o senador Brooks em Massachusetts, se alguém se lembra disso, faz muito tempo. Então não deveria ser, digamos assim, uma novidade que democratas possam apoiar um republicano nesse tipo de situação. Mas acho que é sim. Então eu vou me manifestar. Nós precisamos ser corajosos. Acho que tem toda uma outra questão acontecendo na comunidade judaica. Precisamos ser mais corajosos. Eu uso minha kippah em todos os lugares. Como você sabe, eu uso minha kippah na Síria. Eu uso minha kippah quando vou visitar Dearborn. E eu uso minha kippah em todos os lugares. E seja o que for, essa é a nossa kippah. Se for uma estrela de Davi, se for só marcar presença, nós temos que ser mais corajosos. Nós temos que nos posicionar mais. Temos que fazer nossas vozes serem ouvidas mais. Então eu acho que tem coisas muito maiores acontecendo. E esse tipo de campanha que Abdul El-Sayed fez, que teve todo tipo de mensagens antissemitas veladas e aproximação com pessoas como Hassan Piker, isso é ruim para a democracia, é ruim para a civilidade. É ruim, você sabe, Hassan Piker disse coisas terríveis sobre os poloneses e sobre a Ucrânia, que deveria ser invadida pela Rússia, e por aí vai. É ruim para todo mundo. Temos que parar com isso. Alguém precisa tomar uma atitude e acabar com isso. Não é só você que está defendendo isso. Existem outros líderes judeus nas áreas de Detroit e Ann Arbor e em todo o Michigan que também estão se manifestando aqui. Quero dizer, você sente
Quer dizer, pesquisas normalmente não são confiáveis, pelo menos com tanta antecedência. Mas você sente que isso está tendo algum tipo de impacto? Você percebe isso na sua própria comunidade? Sim, eu percebo que as pessoas estão colocando placas nos jardins de suas casas. Democrata por Mike Rogers, ou só Mike Rogers. As pessoas estão... Eu acho que quando as pessoas sentem que podem ser um pouco mais corajosas e que precisam colocar o país acima do partido e a segurança dos judeus acima do partido, e eu acho que isso está começando a pegar um pouco. Recebi muitos comentários muito positivos de todos os lugares, e muito disso é sobre... Eu diria que é sobre o orgulho judaico, tipo, obrigado por se posicionar. E sim, há líderes judeus que estão fazendo isso. Um amigo meu estava dizendo, tipo, existem outros rabinos que estão se manifestando assim? E eu acho que há muitos rabinos que acreditam nisso, mas acho que tem sido meio lento para se desenvolver. Mas sim, há muitos líderes judeus. Na verdade, o presidente da Federação Judaica de Detroit disse... Não o profissional, mas o líder leigo tem feito parte da campanha de Mike Rogers para o Senado. Então, sim, eu realmente acho que... Sabe de uma coisa? De certa forma, se isso der à comunidade judaica um pouco mais de impulso para ser um pouco mais disposta a se manifestar, olha, se você ama Abdullah Sayed, ou se acha que tem que votar nele, por causa, você sabe, do Senado ou da Suprema Corte, e você precisa de um democrata e tudo mais, isso não é tanto assim. Fale. Os judeus nos Estados Unidos e a comunidade pró-Israel, alguns fizeram de tudo para tentar tirar Israel da discussão, de certa forma, para evitar que isso vire um jogo político, por assim dizer. Mas quando estamos falando dessa disputa pelo Senado, e isso pode muito bem decidir o controle do Senado. Não é o Super Bowl, mas é um jogo de playoff. E aqui estamos nós, com essa questão política sendo jogada de um lado para o outro. Existe alguma preocupação de que trazer Israel para o centro dessa conversa e, por extensão, a comunidade judaica americana para o centro dessa discussão possa acabar tendo um efeito contrário, de alguma forma? Ou o risco aqui é grande demais e você sente que está obrigado a transformar isso em uma questão de destaque? Eu sei, é um ponto muito bom, Mike. Eu acho que eu realmente gostaria que a questão judaica diminuísse um pouco, assim como a questão de Israel e eles também. Só para poder falar sobre o ódio que Abdul Said sente e as políticas extremas e como ele se sente em relação à América e que isso deveria ser exposto. Porque, então, acho que você está certo. Você sabe, em Michigan, nós temos a milícia de Michigan. Temos todo tipo de gente que eu não sei se gosta tanto de judeus. Não quero falar nada contra a milícia de Michigan. Não quero falar nada contra ninguém. Mas, sabe, temos todo tipo de gente que eu acho que pode votar no Mike Rogers, que não são, você sabe, apaixonados pela comunidade judaica. Eu quero que eles votem no Mike Rogers. Não quero que digam que ele está nas mãos dos judeus. Então pode ser uma boa estratégia para os judeus ficarem um pouco mais discretos. Eu acho que a minha voz, na verdade, é quase mais significativa para a comunidade judaica. Um alerta de que realmente precisamos nos manifestar e ser corajosos, e não sermos judeus covardes. E acho que isso é muito importante a longo prazo para essa campanha, ou seja, pelos próximos 2 meses, ele pode, você sabe, ter que dizer, vamos deixar Israel de lado. Eu amo Israel, mas vamos deixar Israel de lado. Vamos falar sobre outras questões. Novamente, Hassan Piker, eu não acho que desaparece, então, porque Hassan Piker também já entrou em terreno racista, pelo que eu vi. E, novamente, você sabe, a opinião dele de que a Rússia deveria atacar a Ucrânia e isso deveria ser exposto. Abdullah Said apoia isso? Eu acho que isso é realmente uma das coisas que precisam ser expostas. Mas eu acho que, talvez, para a campanha, seja melhor deixar os judeus meio de lado, seja lá o que eles pensem. Mas, por outro lado, se você sabe, há 120 mil, talvez 100 mil judeus em Michigan e nem todos são eleitores, digamos 80 mil. E muitos desses normalmente são democratas. Esses são democratas que votaram na Alyssa Slotkin. Então eles votaram na Haley Stevens. Se muitos desses não votarem no candidato democrata ou votarem no Mike Rogers, isso realmente pode fazer a diferença. Então é importante para a comunidade judaica se mobilizar. Mas sim, para a campanha, sabe, não é só sobre os judeus. Eu entendo isso. Na verdade, vou dizer que é isso que os antissemitas pensam. Eles realmente acham que tudo gira em torno dos judeus. Tudo é sobre Israel. Sabe, os 3 bilhões que damos de ajuda para Israel nos Estados Unidos. É por isso que Michigan tem tantos problemas, mesmo que provavelmente muito desse dinheiro volte para Michigan em empregos. Então, tudo é sobre os judeus.
E eu acho que seria bom para Mike Rogers dizer, sabe, eu amo a comunidade judaica, eu amo Israel, mas não é tudo sobre judeus. Só os antissemitas pensam assim. E eu não quero ir para Michigan, eu não quero ir para Washington obcecado com judeus. E Abdullah Sayed, ele vai para Washington. Ele é obcecado com os judeus. E é obcecado em enfraquecer o Partido Democrata. E tudo isso, vamos escolher alguém que possa unir as pessoas. Vamos escolher alguém como Mike Rogers. Então, eu acho, sabe, que é uma dinâmica interessante. Mas muito disso, a comunidade judaica precisa se levantar e ser forte e não ser sempre um capacho. Ei, foi interessante você ter dito isso. Eu acabei de ouvir Mike Rogers dizer, 1 ou 2 dias atrás, em um tipo de comício ou debate, que Hassan, ou melhor, Abdul al-Sayed, quer ir para Washington para representar a Palestina. Eu quero ir para Washington para representar Michigan, meio que seguindo o seu conselho aí, por assim dizer. Sabe, a gente fala sobre o mundo lá fora e como eles veem isso. Você fez muito trabalho em Michigan, com coalizões interreligiosas, com iniciativas intercomunitárias. Olha, muito disso, para a comunidade judaica americana mais ampla, desmoronou depois de 7 de outubro. E muitas pessoas que o establishment institucional judaico-americano achava que eram amigas, acabaram não sendo bem isso. Você encontrou algum, não chamaria de consolo, mas alguém dessas coalizões, dessas alianças, nas quais você trabalhou tanto tempo, vindo até você e dizendo, olha, nós também estamos preocupados com esse cara? Nós também estamos preocupados com essa situação. Sim, na verdade, estou em contato com um líder árabe. Ele é cristão, mas é um líder árabe que, antes de tudo, é republicano. Ele vai apoiar Mike Rogers, ele ajudou a mobilizar grande parte da comunidade árabe-americana para votar em Donald Trump, e grande parte da comunidade árabe-americana não quer ser radicalizada. Tipo, talvez uns 20% que, você sabe, se manifestam contra Israel, principalmente os muçulmanos xiitas do Líbano. Você sabe, eles sentem que Israel os bombardeou, e é por isso que eles estão aqui. Mas eu entendo, e eu acho que, de novo, precisamos de paz na região, e não precisamos falar do Hezbollah e tudo isso. Mas 80% da comunidade muçulmana, segundo algumas estimativas, não está interessada nesse tipo de radicalismo. Agora, talvez eles votem em Abdul al-Sayed, mas eles não querem. É por isso que eu disse, tipo, eu vou para Dearborn. E, sabe, eu acho que a maioria dos muçulmanos, a maioria dos árabes americanos aqui, não quer isso. Então, agora, essa é uma comunidade, mas eu estou dizendo que existe esse líder árabe americano que realmente acha que Mike Rogers pode conquistar espaço na comunidade árabe americana. Quanto à comunidade negra, bem, você sabe, os judeus e os negros em Michigan votaram em Haley Stevens no geral. E muitos, eu não quero dizer muitos porque eu não lido com tantos assim, mas vários líderes negros importantes com quem conversei não querem ser explorados pelo Abdul al-Sayed. E alguns dos outros, o pessoal da DSA, os socialistas democráticos da América. E eles sentem que estão sendo explorados, porque acham que tudo que essas pessoas querem falar é sobre Israel, genocídio e tudo isso. E eles não estão preocupados o suficiente com as questões que preocupam a comunidade negra. Então, não é como se eu achasse que a comunidade negra tem um grande carinho por Abdul Sayed. É isso que eu estou ouvindo dos meus amigos afro-americanos. Então, na verdade, eu acho que, sim, definitivamente, acho que essa vai ser uma eleição acirrada e vai haver divisões na comunidade judaica. Sabe, você vota no Mike Rogers, você tapa o nariz e vota no Abdul Sayed, ou você gosta do Abdul Sayed? Alguns judeus gostam, Deus os abençoe, mas também é contencioso na comunidade negra. E eu não ficaria surpreso se alguns líderes negros importantes apoiassem o Mike Rogers. Van Jones, eu não vi, mas ouvi dizer que ele fez muitas críticas abertas à abordagem do Abdul Sayed. Ele é um bom homem, não estou dizendo que ele apoiou alguém, mas sabe de uma coisa? Honestamente, é isso que eu quero ouvir. E claro, temos grandes parceiros de coalizão com nossa comunidade hindu, nossa comunidade caldeia, de 200 mil pessoas. Eles são ótimos, e eu acho que eles vão votar no Mike Rogers, na verdade. Então, eu, acho que quero dizer só mais duas. Uma coisa é que espero que nossos relacionamentos interreligiosos, e eu passo muito tempo nisso, eu estive no JCRC em Detroit, eu tenho me envolvido com o fortalecimento da comunidade em Ann Arbor. E eu espero que nossos relacionamentos sejam fortes o suficiente
para que o fato de eu, pessoalmente, estar apoiando Mark Rogers não vai impedir essa amizade. E, sinceramente, Mike, eu esqueci qual é a segunda coisa, mas vou passar a palavra para você. Na verdade, eu queria passar por uma pergunta complementar aqui. Você mencionou Hayley Stevens. E para os vossos telespectadores que não sabem, ela é uma deputada pró-Israel, democrata, que perdeu para El Said nas primárias do partido. Mas ela veio a público e declarou apoio ao vencedor dessa disputa, El Said. Chuck Schumer, o líder da maioria no Senado, o judeu de mais alto escalão na história política americana e o chamado Shomer do povo judeu, o guardião do povo judeu, veio a público e declarou apoio a El Said. Não existe um meio termo aqui que pessoas como você e outros da comunidade possam dizer, olha, você não precisa apoiar o Mike Rogers de forma tão enfática. Você não precisa votar nos republicanos, mas também não precisa fazer uma defesa tão enfática do El Said. Não existe um meio termo que possa ser encontrado aqui? E pessoas como a Hayley Stevens seriam receptivas a isso? Bem, acho que você está levantando um ponto muito importante. E o Jeremy Moss está concorrendo ao Congresso. Ele é da minha região e provavelmente vai ganhar. É uma área muito democrata. Ele disse que tem reservas e não está claro se ele o apoiou ou não. Então, acho que essa é uma abordagem muito boa. Eu acho que, sabe, pessoas que são pessoas de dentro do Partido Democrata, eu não espero que elas digam que vão apoiar o Mike Rogers, sabe? Eu sou um rabino, eu não sou alguém de dentro. Eu geralmente voto nos democratas, mas eu acho que o pessoal de dentro do Partido Democrata deveriam pelo menos adotar uma posição como a do Jeremy Moss ou da Hillary Scholten. E ela é uma representante da parte oeste de Michigan. E ela também disse que tem preocupações. E eu não sei, Mike, nem me faça começar a falar do Schumer, de como ele é decepcionante. E, sabe, isso é judeus sendo tratados como schmatter. Nós queremos ser schmatter? Esse cara, Abdullah Al-Said, quer tirar Schumer da liderança do partido. E aqui o Schumer está simplesmente apoiando ele sem, de novo, dizer que tem muitas preocupações ou que tem muitos problemas. E eu espero que a Hayley Stevens diga isso. Ela ainda não disse. E eu estou decepcionado com o Partido Democrata. Também estou decepcionado que o Partido Democrata não condenou, eu diria, a violência e o assédio que aconteceram na Convenção Democrata de Michigan há um mês, há 6 semanas, onde Hayley Stevens foi vaiada. E todos esses eram apoiadores de Abdul Al-Said. Então, e certamente Abdul Al-Said não disse nada publicamente de que isso é inaceitável. Então, vai além dos judeus ou das atitudes em relação a Israel. Quer dizer, queremos uma discussão política civilizada? E eu sinto que pessoas como Abdul Al-Said e alguns outros, e ele não é do DSA, mas alguns dos candidatos do DSA e outros, eles se alimentam de um clima de incivilidade e querem destruir tudo, demonizam o outro lado. E isso é inaceitável. Sabe, estou com as eleições israelenses em mente. E quando ouvi você dizer, sou um rabino, não um insider, eu dei uma risadinha por dentro, porque nenhum rabino em Israel, especialmente agora, diria, sou um rabino, não sou alguém de dentro. Todo mundo é alguém de dentro se você é um rabino agora, entrando no período eleitoral. Mas eu queria te perguntar, aproveitando o gancho para o Oriente Médio aqui, você liderou delegações de judeus americanos, askenazes, sefarditas, judeus sírios especificamente, de volta à Síria no último ano ou algo assim. À medida que a comunidade de lá, o que restou dela não é muita coisa neste momento, tenta restabelecer algumas raízes. E para os judeus sírios que deixaram essa comunidade ao longo dos anos, de certa forma tentar retornar em algum grau, descobrir o que restou lá e tentar estabelecer laços novamente e talvez construir algo para o futuro. Embora isso ainda esteja muito distante, você pode nos dar um pouco, sabe, uma visão de quem está por dentro? Eu vou voltar para o ponto de vista de quem realmente conhece sobre como foram essas missões, essas delegações e o que você espera para o futuro. Sim, obrigado. Todas foram missões de boa vontade. E eu tenho que dizer que tenho algumas informações privilegiadas sobre a Síria. E parte disso vem de um médico incrível em Michigan, que trabalha com relações entre judeus e muçulmanos há décadas, junto ao Comitê Judaico-Americano. Foi ele quem me disse isso há 1 ano e meio, em fevereiro. Asher, você precisa ir. Eu sou um judeu ashkenazi, não sou sírio. Mas ele disse, Asher, você precisa ir para a Síria. E então eu fui. Isso foi, você sabe, em fevereiro, apenas 3 meses após a Revolução. E eu fiquei muito impressionado. E sabe, a coisa que mais me impressionou foi que as pessoas não ficavam obcecadas com Israel ou Gaza. Isso é um sinal muito bom. Tipo, nós nos importamos, eu me importo com os palestinos.
Eu me importo com os uigures, eu me importo com Darfur. Existem tantas pessoas com quem eu me importo, mas há um momento para falar sobre coisas diferentes. E eles estavam preocupados com a Síria. Eles estavam apenas começando a reconstruir a Síria. E quando as pessoas descobriram que eu era judeu, foram muito calorosas. Eu voltei mais 2 vezes. Eu liderei algumas missões com o incrível Joe Jajad, que é sírio e lidera a Fundação Mosaico Síria. E tivemos ótimos momentos com pessoas do governo, principalmente do Ministério das Relações Exteriores, mas também com o ministro dos Assuntos Sociais e do Trabalho e o ministro da Economia. Nos encontramos com o diretor do Museu Nacional de Damasco, que possui os incríveis afrescos de Dura Europos. E há muito trabalho sendo feito nisso pela Fundação Aleph. Não é uma fundação judaica, é a Fundação Aleph francesa. Há um trabalho incrível sendo realizado. Então eu confiei no Dr. Basha. Ele conhecia pessoas. A família dele foi morta em grande parte por Assad. E a opinião dele, e é aqui que eu tenho uma opinião forte sobre isso, que eu fico defendendo, que Israel é a razão pela qual existe a nova Síria, porque Israel deu um golpe no Hezbollah, Israel enfraqueceu o Irã. E, portanto, Bashar, anteriormente Giovanni, conseguiu fazer com que a revolução fosse bem-sucedida. Israel seria um aliado natural da Síria. E eu sei que há questões com os drusos e os alauítas, curdos, eu gosto muito dos curdos, mas a Síria precisa ser inteira e unificada. E foi uma oportunidade tão grande para Israel. E 1 ano e meio atrás, todo mundo questionava. Então as pessoas diziam, Bashar não vai durar muito tempo. E depois vão chamá-lo de Jolani, ele é islamista e todas essas coisas. Foi uma grande oportunidade para Israel. A Síria procurou, disse, queremos paz com todos os nossos vizinhos. Claro, você tem que discutir o Golã. E claro, eu não defenderia remover todos os tanques do Golã. Uhul, paz! Não, não. Sabe, em hebraico, kabdel verhashtehu. Confie, mas verifique. Tenha cuidado com isso. Mas era uma oportunidade tão grande. E era uma oportunidade de afastar um pouco a Síria da Turquia. Eles não querem ficar dependentes de ninguém, nem da Turquia. Eles sabem que a Turquia, na verdade, quer dominá-los como parte do Império Otomano. Então era uma grande oportunidade. E eu esperava que essas missões de boa vontade judaicas, porque acho que as pessoas confundem judeus, Israel e tudo isso, realmente levassem, com sorte, as pessoas a terem um sentimento mais positivo na Síria. Então eu fiz isso. E como mencionei, as 2 últimas viagens foram em setembro e dezembro. Mike, eu adoraria que você fosse para a Síria. Eu adoraria. Então, mas nas 2 últimas viagens, eu usei me equipar em todos os lugares em Damasco. E, sabe, algumas pessoas perguntaram sobre a gente, quiseram tirar fotos conosco. Sabe, Olha, eu não sei, não sou um especialista em defesa nem nada disso, mas meus amigos sírios e árabes disseram que isso foi uma grande oportunidade para Israel, porque a Síria sabia que foi Israel que atingiu o Hezbollah e o Irã. E os sírios odeiam o Hezbollah e não gostam do Irã. Tipo, é só isso que precisamos. Os drusos, temos que trabalhar nessa questão. Os drusos contra os beduínos. E um lutando contra o outro. É um lugar difícil, o Oriente Médio. E eu sinto pena dos curdos. Sabe, eu visitei o Kurdistão também com meus amigos caldeus de Michigan. Nós fomos ao Kurdistão. Eu visitei Al-Qosh, onde está o túmulo do profeta Naum. Então, sabe, eu quero um Kurdistão. Está registrado, eu apoio o Kurdistão no Iraque. E vamos deixar a Síria ser plena. E espero que Israel possa agir com sabedoria e realmente dizer que a Síria ainda pode ser uma grande aliada. E precisamos disso porque precisamos impedir o Irã de enviar todas essas armas para o Hezbollah no Líbano. Então precisamos acabar com o tráfico ilegal de drogas, Captagon. Então eu estou muito confiante, ainda sou otimista em relação à Síria. E mesmo que tenham ocorrido algumas mudanças internas no Ministério das Relações Exteriores e eu não esteja mais tão conectado a eles, acho que as conexões dos meus amigos médicos também não são mais tão boas. Eu ainda tenho, talvez eu volte para a Síria de novo. E eu me apaixonei pelo povo sírio. Sabe, em Israel, eles dizem, é um Hatzaká? É tudo um show? Bem, é um show incrível. Por um lado, é um show incrível. Por outro lado, não tem sido tão fácil chegar lá. Você tem que preencher formulários, tirar visto e tudo mais. Então eu acho que não é só show. E eu acho que João Labora is be trusted, deceptive. Bashar mostrou, ao longo de 1 ano e meio, que não é o Irã, não é o Khomeini. Sabe, quando o Khomeini assumiu, imediatamente se tornou uma república islâmica. E você viu os sinais
do rumo que estava tomando. Isso é totalmente diferente. Bem, vamos dizer no próximo ano em Jerusalém. Também vamos dizer no próximo ano em Damasco. E espero que possamos fazer isso funcionar em uns 20 segundos ou algo assim. Os judeus têm para onde voltar na Síria? Sim, é incrível. Há sinagogas, há um cemitério ao lado. Eu não sei se os judeus precisam se mudar para lá para viver. Isso é uma decisão deles, embora seja uma cidade bonita. Sabe, é meio como Damasco era como Israel há 60 anos. Mas é ótimo voltar e conhecer o povo sírio. E eles vão receber os judeus de volta. Rabino Asher Lopatin, muito obrigado aí em Michigan. Vamos começar novamente em breve. Se cuida. Ei, muito obrigado. Shana Tová para você também.